Pessoal, vamos começar a falar sobre zero de funções. Zero ou raiz de uma função é aquele valor do x que a gente coloca na função, em todos os valores de x, e o resultado dá zero, ou aqui no nosso caso, próximo de zero, de acordo com um erro, que é a precisão dada no exercício. Se vocês observarem esse gráfico, aqui temos uma função com três zeros ou raízes, o alfa1, o alfa2 e o alfa3. Zero de uma função é quando o y, ou seja, a função, dá zero. E o y é zero bem no cruzamento aqui com o eixo x, né? Então, quando o gráfico cruza o eixo x, eu tenho uma raiz ou zero da função. E como que eu descubro isso numericamente? Então, através da tabelinha, conforme a gente já fez na aula passada, a gente vai testando o sinal da função, a gente observa. Aqui no caso, ó, se está para baixo do eixo x, o valor do y é negativo. Se está para cima do eixo x, o valor do y é positivo. Por isso que aqui tem uma raiz. Aqui no alfa2, ó, antes do alfa2 está positivo, né, que está para cima do eixo. Depois do alfa2 é negativo, que está para baixo do eixo. E aqui no alfa3 é o contrário. Negativo, depois positivo. Então, aqui que acontecem as três raízes desse exemplo. Então, como que a gente vai fazer para descobrir o zero de uma função? Existem esses três passos que estão descritos aqui no PDF. Primeira coisa, a gente tem que achar esse intervalo ou essa tentativa inicial, né, para a solução, para depois ir melhorando através de iterações. Não é interação, não vou interagir, eu vou iterar, vou repetir, fazer um processo repetitivo, tá? Então, eu primeiro descubro onde mudou de sinal, aí eu tenho o intervalo. Então, por exemplo, aqui, ó, esse alfa2 está dentro de qual intervalo? Por exemplo, entre 0 e 2, né? O alfa3 está entre 2 e 3. Então, entre 2 e 3 seria minha tentativa inicial. E aí, depois, através de uma equação de recorrência, eu vou melhorar, eu vou refinar esse intervalo. Vamos começar com a bissecção, que é o método para a gente descobrir qual seria essa raiz, né, próximos de zero aí, qual que é a função que o resultado é próximo de zero. Então, vou ter bisseção, falsa posição, Newton, são 5 métodos, tá? Então, a partir dessa equação de recorrência, eu vou melhorando até quando? Até o critério de parada ser satisfeito. Esse critério de parada, ele vai ser de acordo com a precisão dada no exercício, tá? Então, primeiro a gente localiza o intervalo, onde contém a raiz, e depois a gente vai refinando de acordo com o método que a gente tiver. Então, ó, vamos ver como que a gente... Vamos relembrar aqui como que a gente fez a aula passada no Excel, para calcular esses intervalos aqui onde muda o sinal, tá? Eu já deixei prontinho aqui para não atrasar muito. Deixa eu só apagar essa tabelinha aqui, limpar tudo. Como que limpa a cor também? Aqui tá, pronto. Então, eu vou querer aqui de menos 5 até 5. Então, começa aqui, x, f de x, menos 5, menos 4, sempre de 1 em 1. Menos 5 mais 1, menos 4. Seleciona, tá vendo? Ó, clica aqui no meio com essa setinha branca, dá 2 cliques e arrasta para selecionar. Ou vai com a setinha, tá? Vai com a shift e a setinha para o lado também seleciona. Aí você vai vir nesse quadradinho verde bem no cantinho aqui, ó, que a setinha vai ficar pretinha assim, ó, em negrito. Aí você clica e arrasta até chegar no 5. Pronto, solta. Não pode ficar digitando de 1 em 1, menos 3, menos 2, menos 1, digitar todos, porque aí você não consegue terminar o exercício. Tem que aprender a digitar 2 e o Excel fazer o resto, tá? Aí a gente vai calcular agora o valor da função. Toda função no Excel começa com igual. Igual. Aí eu vou digitar essa função aqui, ó. O x ao cubo menos 9 vezes o x mais 3. O x aqui é menos 5. Nunca a gente vai digitar x aqui, tá? A gente vai colocar o valor de x. Então, clica no menos 5, chapeuzinho circunflexo, né? O acento circunflexo 3. Observa que quando eu digito o circunflexo, não aparece nada na tela. Só depois que você coloca o 3 que aparece, tá? Normal. Menos 9, asterisco. É obrigatório colocar aqui o asterisco, tá?
Apesar daqui 9x não ter o sinal de vezes, aqui precisa. Então, 9 vezes x mais 3. Pronto. Digitei e dou Enter. Calculei 1, o resto o Excel faz sozinho. É só clicar lá na setinha pretinha, né? Dá 2 cliques aqui no cantinho inferior direito e arrasta. Certo? Ficou assim. Esses valores aqui da função são onde eu vou procurar a mudança de sinal. Então, aqui a f está negativa, negativa, positiva. Opa, aqui mudou o sinal. Se mudou o sinal na função, é porque tem uma raiz no intervalo x. Então, tem uma raiz aqui entre -4 e -3. Vamos continuar analisando. Ó. 3, positivo, 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 negativo. Mais uma mudança de sinal aqui. Então, uma outra raiz aqui entre 0 e 1. Depois ficou negativo, negativo, positivo. Então, entre 2 e 3, temos uma outra mudança de sinal, então tem outra raiz, tá? Então, aqui eu poderia ter 3 intervalos AB. O meu A poderia ser -4 e o B -3, ou o AB poderia ser o intervalo 0 e 1. Ou o AB poderia ser o intervalo 2 e 3. Então, aqui eu tenho 3 opções, 3 raízes, porque é uma função cúbica, né? Se é x ao cubo, eu tenho no máximo 3 raízes. Poderia ter uma ou 3 raízes, nunca duas, tá? Como é ímpar, eu só posso ter uma ou 3 raízes, porque raiz real, tá? Nos números reais. Porque sempre que não for raiz real, a raiz que existe aí é complexa. X ao cubo tem necessariamente 3 raízes, mas pode ser que duas sejam complexas. Sempre que eu tenho uma raiz complexa, o seu conjugado também é raiz. Então, sempre eles vêm de parzinho, tá? Ela e o seu conjugado. Tá bom? Mas isso é outra história. Aqui, novamente, eu vou fazer a busca pela mudança de sinal dessa função aqui, ó. X mais e elevado a x. X mais e elevado a x. Vamos fazer a mesma coisa. -5, -4. Seleciona, vai com a setinha até ela ficar pretinha e arrasta. Aí aqui embaixo, igual, clica no X mais. O E, que é o número de Euler, vocês vão digitar a função EXP. Então, o E no Excel é ESP, EXP, de X. Então, ó, X mais E elevado a X. Não coloca elevado, tá? Aqui está elevado, E elevado a X, mas o ESP já está implícito aí que está elevado, tá? EXP x significa e elevado a x. Prontinho aqui, eu gosto de deixar 6 casas, aqui já tá, né? Se não tiver com 6 casas, vocês podem ir aqui nessa setinha, ó. Essa diminui, né? E essa daqui aumenta, 6 casas. Consegui o número de casas, é só arrastar, e aí eu vou observar onde que mudou de sinal, ó. Menos, 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 mais. A mudança de sinal está entre -1 e 0. Então, o meu intervalo aqui, -1 e 0. No próximo exercício, ó, é raiz de x. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui, que tá ruinzinho aqui, minha função. Vou tentar copiar aqui para o Excel. É, mais ou menos aqui. A função é essa, ó. Raiz de x menos 5 elevado a 5e elevado a menos x, tá? Que eu só escrevi aqui para ficar no Excel que não tem equation, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Já tinha calculado. Vou fazer assim. Olha, tem uma raiz quadrada. Não existe raiz quadrada de número negativo, então não posso começar nos negativos, vou começar no zero. Raiz de zero é a primeira raiz que existe. Coloca 0, 1 e arrasta. Vamos até o 5, tá bom, né? Vou tirar essa corzinha daí. Pronto. Vamos formatar essa.
tabelinha, eu gosto que coloca borda e centraliza, tá? Agora vamos digitar. Igual, raiz quadrada, você pode pôr o número, eu não precisava de parênteses, né? Elevado a meio, que é 1 dividido por 2, ou eu posso escrever raiz. Ou você eleva a meio, ou escreve raiz. Então, raiz de x, fecha parênteses, menos 5 vezes ESP menos x. Fecha. Calculamos o primeiro. Calculou um? Sucesso. É só clicar na setinha preta e arrastar. Vamos deixar todos eles com 6 casas. Deixei com 7 agora, né? 908, 422. Então, tem 6 casas. Aonde que tem a troca de sinal, ó? Tá negativo. Olha na função. O f de x que eu procuro o sinal. Depois vai ficar negativo, positivo. Então, é entre 1 e 2. Aqui tem a mudança de sinal. Então, esse é meu intervalo que eu vou trabalhar. Então, eu tenho que sempre o primeiro passo é esse, descobrir aonde trocou o sinal, para eu conseguir achar a primeira tentativa. Então, eu sei que a minha raiz é 1, alguma coisa. Eu só preciso usar um método para descobrir essa coisa, tá? Então, eu fiz aqui esses três só para a gente começar esse primeiro passo, tá? Vou pegar esse mesmo exemplo aqui para a gente começar a fazer bissecção, tá bom? Vou fazer com esse aqui da raiz. Deixa eu copiar para lá. Consigo copiar tudo? Foi. Esse daqui eu vou excluir. Pronto. Eu estou fazendo essa função aqui. Belezinha. Como vai funcionar a bissecção? É uma tabelinha assim, ó. K, A, B, A, B, XK, F de A, F de B, F de XK. E o critério de parada, módulo, que é uma barrinha, né? B menos A. Esse módulo, pessoal, significa que é o valor absoluto. Não precisaria aqui, porque sempre o meu A é menor que o B, mas todo o erro é dado em módulo. Então, aqui a gente vai conseguir fazer a mesma coisa. Então, ó, supondo que eu quero achar essa raiz, tá? O exercício poderia ser assim, ó. Calcule a raiz de f de x igual a essa função aqui. Deixa eu mesclar aqui. Isso. F de x igual a isso daqui. Deixa eu andar aqui com o negócio para dar certo. Sendo o epsilon igual a 10 elevado a menos 4. Então, o meu critério de parada é só quando o erro, que é o B menos A, ou seja, o intervalo tiver menor que 10 a menos 4, tá bom? Então, esse seria, deixa eu aumentar aqui a letra para a gente ver aqui melhor. Isso. Esse seria meu exercício, tá? Calcular o valor da função, a raiz da função, né? Raiz ou zero dessa funçãozinha aqui, quando o epsilon é 10 a menos 4 pelo método da abscissão. Bissecção. Minha funçãozinha não tá aqui, mas tá bom. Prontinho. Então, ó, assim que a gente vai trabalhar. K, o que é o K? O K é o número da interação. 1, esse setinha não tá funcionando. 2, 3, e aí vai. 4. Bom, aqui só 1 e o 2 estava bom, né, gente? Só eu mesmo, né? 1, 2, tá bom. O Excel faz o resto. Quem que é meu A? O A é 1. Por quê, ó?
É onde trocou o sinal aqui. O A sempre é o primeiro número do intervalo. O B é 2. XK eu vou calcular igual a média, não precisa pôr parênteses, não, igual a média, que é a média normal. Soma e divide por 2, né? De AB. Média entre 1 e 2 é 1 mais 2 dividido por 2. 3 dividido por 2, 1,5. O F de A você tem que calcular novamente aqui. Se você copiar daqui de cima, o A é 1, né? Ó. O A é 1. O F de A, se você copiar daqui de cima, na hora de arrastar não dá certo. Então, precisa ser recalculado aqui. Então, ó, raiz de A, que é 1, menos 5 vezes ESP menos o x, que é o A. Enter. Vamos deixar com 6 casas. Pode conferir, tá o mesmo resultado. E agora eu vou arrastar para calcular todos os Fs. Né? Como está na ordem A, B e XK, vamos centralizar aqui. Pronto. E aqui é B menos A. Então, é igual o módulo, que é ABS, valor absoluto, de B menos A. Prontinho. 2 menos 1, 1. Legal. O que eu vou fazer agora, gente? O meu intervalo 1, 2, ele foi dividido ao meio, deu 1,5. Agora, vocês precisam decidir se a minha raiz está entre 1 e 1,5 ou entre 1,5 e 2, né? Enxerguem, deixa eu fazer uma retinha aqui para ver se vocês conseguem enxergar lá. Não tem funçãozinha aqui. A ilustração. Formas. Então, aqui tem uma retinha. Aí, dessa retinha aí, eu tenho aqui 1, e aqui o 2. E no meio, eu vou ter 1,5. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui, né? 1, 1,5, 2. Então, ó, ou minha raiz está entre 1,5 ou entre 1,5 e 2. Para isso, eu preciso ver aonde está trocando o sinal, tá? Então, eu tenho que observar assim, ó. A minha função f de A é negativa, f de B é positiva. Ok, entre A e B troca o sinal. O xk é 1,5. O f de xk é positivo. Então, ó, se eu pegar entre 1,5 que deu positivo e o 2 também deu positivo, não vai ter raiz. A raiz está entre o negativo e o positivo. Entre 1 e 1,5. Então, meu AB vai ser 1 e 1,5. Para eu não ficar olhando toda hora essa história do sinal, eu coloco aqui um, é, um C, um condicionativo, né? Um condicionante. Tem outro nome isso aqui, mas eu ainda não lembro. Então, ó, se a função tiver o mesmo sinal do f de A, olha para o f de A, negativo, então é menor que zero. C, clica no f de xk, menor que zero. Por que que eu coloquei menor que zero? Porque eu estou na coluna do A, eu olho para o sinal do f de A. Ponto e vírgula, eu vou colocar aqui o A. Desculpa, ó. Se isso daqui tiver o mesmo sinal do f de A, eu vou colocar o xk. Se não, ponto e vírgula, eu vou colocar o A. Como que funciona isso aqui, ó? Então, se esse daqui for positivo, ele vai entrar no lugar. Não, se isso daqui for do mesmo sinal do f de A, ele vai entrar no lugar do A. Se ele não tiver o mesmo sinal do A, ele vai manter o A. Agora o B, igual C, mesma coisa, ó. Se o f de xk tiver o mesmo sinal do f de B, que é positivo, né? Maior que zero, eu troco o xk. Se não, eu mantenho o B. Fecha. Ficou lá entre 1 e 1,5, tá certo, ó. O f de A é positivo e o f de B, o f de A é negativo e o f de B é positivo. Então, deu certinho. Agora, o que que eu vou fazer?
Seleciona o XK até o finalzinho da tabela e arrasta para baixo, nessa linha aqui. Pronto. Vamos dar uma conferida no sinal, ó. Negativo, positivo. Sempre o F de A e o F de B tem que ficar trocando o sinal. Fiz essa linha, gente. Agora seleciona só a segunda linha e arrasta. A gente vai arrastar até quanto? Não é até esse tanto, não, né? Eu arrastei demais. A gente vai arrastar até o erro, que é o B menos A, ser menor que 10 a menos 4. O que é 10 a menos 4? 10 a menos 4 é 0,0001. Três zeros aí, né? Então, o que eu preciso? De um número que seja menor que isso. Um número menor que 0001 tem quatro zeros, ó. 000, menor que um só pode ser o zero, né? Um, por exemplo, esse número aqui, ó. Então, se tiver quatro zeros, eu posso parar. Para ter quatro zeros aí, eu preciso aumentar o número de casas aqui, né? Ó, mais. De onde que veio isso? Pronto. Deixa eu colocar aqui 6 casas aqui também, né? Não quer ficar. Meu mouse tá uma porcaria. Pronto, 6 casas aqui. Então, vamos procurar aqui um número que tenha 4 zeros. Se é 10 a menos 4, eu tenho que procurar aqui 4 zeros aqui, ó. Aqui tem 4 zeros. Tem, no biseção, tem dois critérios de parada. O B menos A menor que 10 a menos 4 e o F de X também menor que 10 a menos 0. O primeiro que tem 4 zeros é este daqui, né? Ó. Esta linha aqui. Então, a gente vai parar na linha 15. Todo o resto a gente deleta. Então, aqui está o nosso, ó, menor que o erro. Aqui também está menor que o erro. Essas duas linhas. Por quê? Ó, o f de x tem que ser igual a zero. É o que a gente está buscando. Quando que a função raiz de x, desculpa, menos 5e elevado a x é menor que zero. Então, quanto mais próximo de zero, melhor. Como eu quero 10 a menos 4, eu preciso que seja menor do que 10 a menos 4, que tenha 4 zeros. Então, aqui a f de x já tem, mas a b menos a não tem. Então, para os dois serem satisfeitos, eu preciso estar na linha 15, tá? Então, qual que é a minha solução? A solução é o xk. É este número aqui, ó. Vamos colocar só 6 casas aqui que eu não coloquei, né? Colocar tudo com 6 casas. 6 casas, pronto. Essa é a solução. Então, ó, o x 15 é a solução. Solução, pronto. X 15 que é 1,430450. Se eu substituir este valor na função, vai dar isso aqui, ó. 0,00009. Isso daqui é praticamente zero, né? Então, quando que a função dá zero? Quando x for esse valor. Aqui também já está quase zero, aqui também, né? Só que com a precisão que eu estou determinando aí, que é 10 a menos 4, com esses dois critérios de parada aqui, eu vou ter, então, no x15. E é isso.